Todos conhecemos aquela casa do bairro. Ou está abandonada, parecendo cenário de terror, ou é habitada, mas cercada de rumores sombrios. Algumas casas têm uma vibe assustadora. Essas 5 se encaixam perfeitamente nessa descrição, e suas histórias são realmente assustadoras. Certifique-se de ficar para o número 2, porque temos um anúncio especial. Como sempre, acenda as luzes, sente-se e aproveite. A casa do assassino do machado de Iowa. Se alguém duvida, é nela que deve passar a noite. Pois ao amanhecer você acreditará em entidades paranormais. É a casa do assassinato do Machado de Velasca em Iowa, e foi o cenário de um dos casos de assassinato mais horríveis da história americana. Em 10 de junho de 1912, Joshua Moore, sua esposa Sarah, seus 4 filhos, Ina e Lena Stillinger, foram encontrados mortos a golpes de machado. 2 cigarros encontrados no sótão sugerem que o assassino esperou lá até a família Moore e convidados dormirem antes de atacar. Todos foram mortos com tanta força que machados marcaram o teto. No quarto de hóspedes no térreo, acharam uma fatia de bacon, a arma do crime com sangue e um chaveiro quebrado. Na cozinha havia um prato de comida e uma tigela com água ensanguentada. O assassino enlouquecido cobriu os rostos desfigurados das vítimas com roupas e tapou espelhos e janelas com panos. Apesar dos vários suspeitos, os assassinatos nunca foram resolvidos e o assassino permaneceu livre pelo resto da vida. Hoje, a casa atrai turistas. Está decorada como na noite fatídica, sem eletricidade ou água. A casa foi investigada por vários paranormais, e quem passou a noite lá relata o mesmo. A sensação de peso das escadas até os quartos, orbes, e às 2 da manhã, o som do apito de um trem. Este é o provável horário dos assassinatos. Deixando de lado os rumores paranormais, a aparência e a sensação desta casa são inegavelmente assustadoras, e só de pensar que alguém poderia matar pessoas com tanta ferocidade e nunca ser pego é um pensamento verdadeiramente aterrorizante. Se alguém já passou a noite lá, por favor compartilhe sua experiência. Casa Frankfurt. Esta foi enviada para mim por um espectador chamado Jack, e tem tudo. Fantasmas, crimes, mistério e fotos curiosas. Em 1999, um cara chamado Kevin Seigler, que é amigo da mãe do Jack, comprou uma casa em Frankfurt, uma casa que estava vazia por cerca de 15 anos. Após se mudar, ele percebeu talheres sumindo, portas abrindo à noite e canecas de café explodindo. Uma noite, enquanto conversava com um amigo pelo Skype, ele se afastou da câmera e enquanto ele estava fora, seu amigo viu o fantasma de uma menina pequena parada em frente à câmera. Novamente, um vizinho avisou que uma menina pendurava os pés na janela do 3º andar, correndo o risco de cair. Ziegler também afirmou que na noite de 22 de outubro, ele sempre ouvia uma menina chorando e gritando. Em 2003, Ziegler estava no Festival de Outono, em Frankfurt, quando um idoso se aproximou, sabendo que ele era dono da casa assustadora. Ele contou a Kevin que sua esposa cresceu ali e viu seres paranormais. O homem idoso contou a história da casa. O primeiro fantasma, Sarah, era uma imigrante que pegou febre cruzando o Atlântico. Ela morreu na propriedade em 1909 com apenas 10 anos de idade. Sadie, o segundo fantasma, morreu aos 12 anos. Ela pegou um trem em Boston para fugir dos pais abusivos e chegou a Frankfurt em 1901. Depois ela conseguiu um emprego na casa como empregada, que na época era um bordel. Uma noite, um homem chamado Will confundiu Sadie com uma prostituta e ela foi estuprada, espancada e teve a garganta cortada. Sadie foi enrolada em um lençol e enterrada perto dos trilhos do trem. Tanto Sarah quanto Sadie morreram no mesmo quarto no 3º andar. Kevin ouviu o velho, mas ainda estava incerto. Então, ele perguntou aos moradores e vizinhos próximos, que confirmaram que as histórias eram verdadeiras. Em outra reviravolta assustadora, ele descobriu que a data da morte de Sadie foi no dia 22 de outubro. Ziegler mudou-se para a Flórida e há rumores de que as meninas o seguiram.
A Casa Assombrada da Rua St. Mark's, em Bangalore, Índia. Esta casa abandonada em Bangalore, Índia, tem a reputação de ser um dos edifícios mais assombrados da Índia. E com sua história, é fácil entender o porquê. Foi construída em 1943 por E. J. Vass e foi dada às suas filhas solteiras, Vera e Dulce. Elas foram felizes até que, em 4 de setembro de 2002, Dulce foi brutalmente assassinada diante da irmã por um desconhecido. Sua irmã, de coração partido, enterrou o corpo na casa e dizem que o espírito passou a assombrar o local. Muitas pessoas relatam ouvir gritos e serem atacadas por forças invisíveis ao passar pela casa. A casa foi posta à venda, mas ninguém quis morar lá por causa da fama. Desde então, foi demolida, mas por causa de sua notoriedade, até mesmo a terra onde ela estava é considerada a ressoar energia negativa, e ninguém tem interesse em comprá-la. A senhora que indicou esta casa mora perto e também teve uma experiência estranha na região. Ela ia a um restaurante na rua St. Mark's com amigos, mas como não atravessou com eles, precisou passar pela casa demolida. Nada fora do comum aconteceu, mas quando ela chegou ao restaurante, seus amigos apontaram uma grande mancha vermelha em suas costas que não estava lá antes. Ela acha que isso pode estar ligado à antiga reputação sombria da casa. O que você acha? Antes de começar com o próximo, quero informar que o Top 5 agora tem Patreon. Não se preocupe, não estamos pedindo dinheiro nem indo a lugar algum se não atingirmos nossas metas. Longe disso, mas se você der uma olhada, verá do que se trata e como achamos que não só vai beneficiar o Top 5 como um todo, mas o mais importante, os espectadores. Não vou contar tudo, mas imagine documentários sobre serial killers e um podcast misterioso. Vá conferir e veja do que estou falando. A Casa dos Horrores de Ed Gein. Ed Gein foi o tema de alguns dos nossos vídeos, mas eu queria focar na casa dele e no que o levou a decorá-la com as partes do corpo de suas vítimas. A mãe de Gein, Augusta, comprou a fazenda isolada em Plainfield, Wisconsin, em 1914. Gein tinha cerca de 8 anos e ela queria se mudar para o local isolado para impedir que seus filhos tivessem qualquer influência externa, e Gein e seu irmão só saíam de casa para ir à escola. Eles não podiam ter amigos, e sua mãe, que era uma luterana devota, pregava para Ed e seu irmão Henry sobre os males e a imortalidade do mundo. Sentando-se com eles todas as tardes para ler passagens da Bíblia, geralmente selecionando versículos gráficos do Antigo Testamento que lidam com morte, assassinato e retribuição divina. Em 1940, o pai de Gein morreu e seu irmão Henry começou a rejeitar as visões de sua mãe, para o horror de Ed. Em 1944, Ed e Henry foram pegos em um incêndio florestal e Henry morreu. Ed permaneceu com a mãe na casa até sua morte, um ano depois, ficando desolado e sozinho na fazenda isolada e assustadora. É quando se acredita que o reinado de terror de Gein começou. Só em 1957 a polícia suspeitou do envolvimento dele no desaparecimento de Bernice Warden e fez buscas em sua casa e arredores. Em um galpão na propriedade, o corpo decapitado de Warden foi encontrado, pendurado de cabeça para baixo, com o tronco aberto e esvaziado de seus órgãos. Na casa, eles encontraram pele humana, que foi usada para cobrir cadeiras e fazer uma cúpula de lâmpada. Nos postes da cama de Gein, ele havia montado crânios humanos, e as calotas cranianas estavam sendo usadas como tigelas de sopa. Havia lábios humanos pendurados e a cabeça de Mary Hogan, desaparecida, foi achada em uma sacola de papel. Eles também encontraram roupas feitas com adornos humanos, como um cinto coberto de mamilos humanos, um colete mamário feito do tronco de uma mulher e meias feitas de carne humana. Também foi encontrada uma coleção de cabeças encolhidas que Ed havia transformado em máscaras. Após o interrogatório, Gein confessou que, após a morte da mãe, desenterrava túmulos de mulheres de meia-idade e levava os corpos para casa para usar como ornamentos macabros. Enquanto Gein estava preso, sua casa seria leiloada, com rumores de virar atração turística macabra. Mas em 27 de março de 1958, a casa foi completamente incendiada.
Hoje, o local atrai turistas e há um passeio de carro pela rota de Edgain. O extenso terreno ao redor da casa original nunca foi devidamente pesquisado, e é possível que alguns dos segredos de Gain ainda estejam escondidos sob o solo. Jonestown este é um pouco fora do tópico, mas eu sempre quis falar sobre isso. Sobre casas assustadoras, vou usar as de Jonestown, pois saber que viveram ali é arrepiante, e as fotos sempre me deram uma sensação estranha. Há muita informação sobre isso, mas em 1955, Jim Jones fundou e liderou o Templo do Povo, movimento religioso que misturava cristianismo, política socialista e igualdade racial. Ao longo dos anos, Jones se tornou uma figura controversa, mas conseguiu acumular um grande número de seguidores. Em 1974, ele negociou um arrendamento de 3.800 acres de selva no noroeste da Guiana. A construção começou no futuro Jonestown, e seguidores foram incentivados a deixar os Estados Unidos da América e se mudar para o novo assentamento, que ele chamou de Paraíso Socialista e Santuário Longe da Mídia. Ao chegarem, perceberam que as condições eram básicas, o calor insuportável e a falta de privacidade e insetos distantes da utopia prometida. Até 1978, quase 1.000 seguidores já haviam se mudado para lá. Os moradores trabalhavam longas horas nos campos cheios de cobras e a comida era pouca, mas Jones parecia ter manipulado seus seguidores para ficarem, apesar de muitos estarem se desiludindo com a vida nova e preocupados com o comportamento instável e ameaçador de Jones. Em novembro de 1978, o representante dos Estados Unidos da América, Leo Ryan, foi à Guiana investigar denúncias de que membros do Templo do Povo estavam presos em Jonestown. Ele foi acompanhado por parentes, jornalistas e equipe da delegação. Durante a visita, Ryan conheceu membros querendo voltar aos Estados Unidos da América. Ele também resgatou seguidores que queriam fugir imediatamente do regime de Jonestown. Jones ficou tão irritado que enviou atiradores ao aeródromo onde Ryan aguardava seu voo. Eles o emboscaram e mataram com mais 4 pessoas. Em Jonestown, Jim reuniu os seguidores e disse em áudio: "Já tivemos o suficiente deste mundo. Vamos acabar com isso. Vamos acabar com a agonia disso." Ele então ordenou que seus seguidores bebessem Kool-Aid, que estava cheio de cianeto. Mais de 900 pessoas morreram, incluindo cerca de 300 crianças. Alguns que se recusaram a beber o veneno foram forçados a serem injetados em vez disso. Jones morreu de um único ferimento de bala. Acredita-se que foi auto-infligido. Foi a maior perda de civis americanos, em um ato deliberado, até os eventos de 11 de setembro. Hoje, um memorial em Oakland, Califórnia, serve como uma homenagem para aqueles que morreram. Mas não há nenhum memorial no local onde tantos perderam suas vidas. O complexo foi deixado assustadoramente deserto antes do governo da Guiana permitir sua reocupação por refugiados do Laos por alguns anos no início dos anos 1980. O prédio e os terrenos foram saqueados pelos guianenses locais, mas nunca tomados por causa da ligação com o massacre. Em meados dos anos 80, os prédios foram destruídos por um incêndio, após o qual as ruínas foram deixadas para apodrecer e serem recuperadas pela selva. Poucos visitaram o local desde então, embora em 1998 Jim Jones Jr. tenha retornado à antiga casa. Arrepiado, reconheceu um tambor usado nas refeições e que ele acreditava ter sido usado para conter o Kool-Aid envenenado. Em 2003, no 25º aniversário da tragédia, uma equipe de televisão filmou no local supercrescido e descobriu um moinho Casa Varna ainda em pé, a única estrutura significativa ainda de pé. Outros itens encontrados servem como lembrete sombrio das famílias que viveram ali. Hoje, restam poucos vestígios dos dormitórios compartilhados ou da sala de rádio onde Jones fazia suas transmissões. Corre o boato de que, sob o complexo, Jones construiu um labirinto de túneis em preparação para o ataque nuclear que ele profetizou, onde supostamente escondeu pepitas de ouro. Para as pessoas que morreram lá, a triste realidade é que em vida eles foram isolados, e na morte muito poucos se lembraram deles.
Das 900 pessoas que morreram naquele dia, mais de 400 não foram reclamadas e foram enterradas em vala comum em Oakland, Califórnia. Em 2014, restos de 5 vítimas do massacre foram encontrados em um necrotério abandonado em Delaware, onde haviam sido esquecidos por 36 anos. São 5 casas com histórias trágicas e assustadoras. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.